pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai, dar continuidade ao conteúdo que a gente já estava vendo sobre as macro-regiões. Primeiramente, vamos relembrar o que são macro-regiões. Macro-região, é a forma que foi dividido pelo IBGE, o nosso país, como foi regionalizado o nosso país. Mas como foi feita essa divisão? Foram critérios sociais, critérios econômicos e critérios geopolíticos, tá ok? Na última aula a gente viu isso aí bem direitinho, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse início, vocês voltem aí e deem uma olhada. A aula de hoje a gente vai focar apenas na macro-região norte. Mas quais são as outras macro-regiões? Nós temos 5, O país ele não é dividido em 5 regiões, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, tá ok? Só que hoje nós vamos focar na região norte. Quais são os nossos objetos de conhecimento hoje, Ou seja, aquilo que a gente vai ver hoje. Nós vamos ver quais são os estados que compõem essa região. Vamos ver seu relevo, sua hidrografia, sua vegetação, seu clima. Quais são os estados, Nós temos 7 estados. A região norte possui 7 estados, que são Roraima, Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre, tá ok? Se a gente observar aí, a região norte, ela ocupa boa parte de todo o território brasileiro, não é isso? Em porcentagem, ela ocupa aproximadamente 45% do território brasileiro. Então, em quilômetros quadrados, em extensão, ela é bem grande. Já, se a gente observar em outro critério de macro-regiões maiores, por quantidade de estados, a região nordeste, ela ganha bem mais, ela ganha, da região norte, porque ela contém mais estados, mas o foco não é esse, certo? Então vamos gravar aí, a região norte, ela possui 47% de todo o território da região e 7 estados. Então a gente tem aqui, mais ampliado, esses estados aí. Seu clima. Como é o clima da região norte? É um clima equatorial, Como o próprio nomezinho ali já está mostrando. O que é um clima equatorial? É um clima onde a média de temperatura, chega a 25, essa é a média, não é menos que isso. A gente sabe, por exemplo, na nossa cidade, 25 graus não é frio, 25 graus já é basicamente 27, Já que as temperaturas elas mostram uma coisa, mas a sensação térmica é diferente. Então, a média ali é 25 graus, eles não passam menos que isso, certo? Então, é de 25 graus para cima. E ele tem alto índice pluviométrico. O que é índice pluviométrico? São a quantidade de chuva, Então, ele tem um volume maior aí de chuva de setembro a abril. São esse período aí que chove mais, ou seja, grande parte do ano todo. Essas chuvas, pessoal, elas podem chegar de 1.500 a 2.500 milímetros, certo? É muita chuva, a gente pode ver os milímetros, mas se a gente observar o nosso estado, ele não chega nem na metade desse índice pluviométrico aí. Só pra gente ter uma noção. Tá ok? A parte que tem ali, só verão, É porque é praticamente isso. O clima da região norte, ele é muito quente, Então, o que caracteriza o clima equatorial são altas temperaturas e altos níveis de chuva. Então, chove bastante. Mas a gente tem também o clima tropical. Não é todas as partes, é apenas algumas porções, do Amapá, do Pará, Roraima e Tocantins, certo? Mas não é tão grande esse clima, de acordo com o clima equatorial, ou seja, o clima equatorial
ele é mais predominante nessa região. Sua vegetação, né? O clima, pessoal, ele sempre influencia bastante na vegetação dos locais. Como o clima, né, mais predominante da região é um clima com altos níveis de chuva, né? Então isso quer dizer que a vegetação daquele local ela tem que ser adequada, né? Ela tem que se adequar a suportar vários índices de chuva, né? Então ela tem que ser bem suportável à chuva. Sendo assim, a floresta equatorial amazônica, né, é a que mais predomina aí. Ou você pode chamar de floresta equatorial ou floresta amazônica, você vai estar se referindo à mesma floresta, certo? Mas por que essa floresta? Porque ela é adaptada ao acúmulo de água. Pela imagem que a gente vê aí, ó, a sua extensão, né, ela é bem variada aí, ó, em grandes arbustos, né, árvores de grande porte, mas também ela tem os seus rios, né, que percorrem entre suas árvores aí. Ela não é a única, tá certo, pessoal? Lembrando que a vegetação da floresta amazônica, ela não é a única dessa região. Nós também temos os campos, os cerrados e os mangues, mas predominantemente é a floresta amazônica. Relevo e hidrografia. Os relevos, eles são divididos em planícies e planaltos, certo? Planícies são as baixas altitudes, ou seja, quando o plano são áreas mais baixas aí. Então eu trouxe aí uma imagem para vocês terem uma noção, né, de como essas áreas mais planas da região norte. Devido à quantidade de rios também, né, ela predominantemente ela é mais baixa, né, as terras são mais baixas por conta do acúmulo de água. A bacia amazônica, pessoal, é um dos rios mais conhecidos e importantes da região e é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? Então a gente tem aí, ó, toda essa partezinha mais laranjada aí do mapa mostra exatamente a proporção dessa bacia hidrográfica, né? Ou seja, o rio, né? A quantidade de água que tinha ali naquela região. Sendo assim, pessoal, essa região, né, a gente já viu que ela é cortada por vários rios, né? E esses rios aí servem também para locomoção. Por quê? Primeiro que o Amazonas, né, ele tem um polo industrial muito grande e essa entrega, esse envio de mercadorias nesse polo é também feito pelos rios, né? São vias hídricas, né? E a locomoção das pessoas também muitas das vezes são feitas assim. Um exemplo que a gente tem aí são as palafitas. O que são palafitas? São casas, né, que são construídas às margens dos rios. Mas por que elas estão aí suspensas, né, por madeiras? É porque lembra do período de chuva lá de abril a setembro. Então, esse período de chuva aí, né, que é o maior, onde chove bastante, as pessoas, esses locais aí, né, como eles estão nas margens dos rios, se eles não suspenderem essas casas, pode levá-las, né, porque o nível do rio ele sobe. Então, essas pessoas tendem a deixar suas casas assim bem mais elevadas para poder se adaptar, né, à elevação desse rio aí durante o ano todo. Então, são construções bem típicas, né, da região norte, aí são as palafitas. São casas que são construídas às margens dos rios e são aí suspensas porque durante um tempo, né, o rio sobe ali e para eles não perderem suas casas, eles ficam assim. Os planaltos, né? Se vocês observarem no livro de vocês, na página 38,
tem mostrando aí onde está exatamente os planaltos, ou seja, são as áreas mais das beiradinhas aí, né? O centro mesmo, ele é mais planície, né? E os arredores, eles são mais planaltos. Então, eu trouxe um exemplo para vocês aí de planaltos das Guianas e a Chapada das Mangabeiras. O seu solo. Nesse conteúdo aí do livro de vocês, por enquanto vocês não falam do solo, certo? Mas eu trouxe um pouco para a gente prestar atenção, só para a gente arrematar o conteúdo todo. Ó, o solo, pessoal, ele é profundo, certo? O solo da região norte, ele é profundo. Por que ele é profundo? Por conta das grandes quantidades de rio. Então, quanto mais úmido é o solo, mais profundo ele é, tá? Ele não tem muita riqueza de nutriente, né? Mas você me pergunta, como é que esse solo sustenta a floresta amazônica que é tão densa, não é? Eu te respondo, a própria floresta amazônica é que tem esse ciclo aí de sustentação dela própria, né? Porque o solo, primeiramente as árvores, elas precisam extrair minerais do solo, certo? Para crescimento, para reprodução delas mesmas, certo? Só que muitas das vezes esse solo ele não distribui, né, a quantidade necessária de minerais. Então, quando as árvores, né, elas dispersam por si mesmas, pelo seu ciclo biológico, restos de as folhas secas, restos de alimentos, então tudo isso aí é matéria orgânica. Então essa matéria orgânica, ela fertiliza o solo, né, daquele local ali, e dá-se ali um ciclo de sustentação, né? Ela mesma produz o seu material, o material orgânico, né, que propicia ao solo mais minerais e assim ele possa continuar fazendo o seu ciclo. Mas qual é o ponto que eu quero que vocês vejam aqui? Por que as pessoas falam tanto, né, do desmatamento, das pessoas não acabarem, né, com o desmatamento daquele ambiente para fazer plantação por conta disso? Porque sem a presença das árvores naquele local, o solo não significa nada, né, já que é um solo pobre em relação a minerais. Então, a cada árvore, a cada terreno, né, devastado, retirado essas árvores, o solo vai voltar a ser exatamente como é, pobre em minerais. Então, ele não vai dar um cultivo de uma plantação boa, né, não tem mineral. Como é que as plantas vão crescer? E sem falar também na pecuária, né, como é que eles vão criar animal em certas regiões, se provavelmente nem uma porção de água o solo vai conseguir segurar, certo? Então fica aí esse questionamento, né, para vocês da importância que tem a floresta, certo? Principalmente para a região norte, e o porquê que é tão debatido para que o desmatamento pare naquela região ali. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, certo? Bons estudos. Eu vou deixar a orientação do restante da atividade para vocês na plataforma.